Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o Refúgio Autêntico, podcast da Casa Autêntica. Eu sou a Giovana. E eu sou a Jordana. E o tema de hoje é Quando o Cuidado Sufoca. Vamos falar então das famílias superprotetoras, aquelas que protegem demais ao ponto de tornar a vida dos filhos uma verdadeira prisão, né? E eu quero já começar fazendo uma pergunta para você que está nos ouvindo. Você cresceu em um ambiente onde as suas escolhas eram feitas por você? Ou não, Giovana, nunca vivi isso, eu sempre fui encorajada a fazer a vontade dos meus pais. Quando você era criança, errar era um negócio tudo ok, faz parte, tá aprendendo, ou era algo proibido? Enfim, como era a sua infância nesse aspecto de escolhas, no aspecto de erro, enfim. Jordana, você que trabalha com crianças e famílias diretamente nos seus 2 empregos, como é que tu percebe essa questão? Assim, ok, a gente entende que cuidar e proteger os nossos filhos é necessário, mas quando é que tu vai percebendo que seria o problema da proteção? Quando é que ela já fica problemática? Sim, eu acho que a gente tem aí dois extremos, né? Ou é aquele que se preocupa muito e faz tudo e super protege, ou outro extremo de desleixo, muitas vezes, né? Tá tudo bem, trata de qualquer forma. Eu acho que como tudo na vida, e como a gente já falou em vários momentos aqui no nosso podcast, o melhor para nós é o equilíbrio, né? O sadio equilíbrio das duas coisas. Então, hoje eu posso ver muitas famílias educando de uma forma coerente mesmo, equilibrada, né? Onde eu protejo, eu cuido, eu amo, mas eu também dou espaço, deixo ela criar uma autonomia, como a gente chama. Então, no colégio, eu vejo muito isso, graças a Deus, né? Porque é um colégio voltado para isso, para a formação das famílias, formação dos pais. Então, os pais são muito alinhados nesse sentido. Mas é óbvio que nós também vemos ali o outro extremo, né? Da superproteção, de fato, de colocar no meu filho todos os ideais, e sonhos e expectativas, onde muitas vezes os próprios pais não são maduros, não têm uma boa vida espiritual até mesmo, né, de um bom discernimento, de uma boa caminhada, ou está iniciando, então acaba colocando no filho muitas expectativas e criando o filho para si, que é algo que a gente vai falar mais na frente. E aí a criança, ela não consegue ter a dimensão, né, do seu espaço, das suas escolhas. E muito pior, muitas vezes eu toco na vida de algumas crianças que justificam seus erros, né? Eu faço isso porque você não manda em mim, quem manda são só os meus pais, né? Você pode falar para os meus pais, não vai ter nenhuma consequência. E muitas vezes quando a gente procura esse pai, de fato o pai passa a mão. Mas o que foi que o outro fez para que meu filho agisse assim, sabe? Então, é muito delicado. É muito, muito mesmo. A gente precisa ter muito cuidado ao acessar essas famílias, a mostrar para elas, olha, mas não é bem assim, é isso, isso e isso. E muitas vezes, na livre escolha, eles vão mesmo continuar fazendo como eles fazem. E tá tudo bem, a gente não vai surtar por isso. Mas o nosso podcast também vai alcançando a vida de muitas pessoas para mostrar, olha, abram os seus olhos, né? Esse cuidado extremo, essa superproteção cria filhos que se escondem muitas vezes, que não assumem as suas decisões, as suas escolhas, os seus erros, porque acham que sempre os pais vão estar ali para aguentar qualquer coisa, né? Para te socorrer. E essa não é a nossa realidade. Afinal, sabemos que todos vamos morrer um dia. Né? Acho que é mais ou menos isso. E essa questão, né, de que amar não é controlar. Às vezes a gente não tem claro na nossa cabeça. Amar vai exigir que você também dê liberdade. Por mais que a gente precisa estar ali com aquela testemunha auxiliadora, a gente não vai largar os nossos filhos, né, a Deus dará. Mas você tá ali permitindo também que você vai ter que permitir que seu filho quebre a cara às vezes, não tem jeito. Se eu decido tudo porque eu tenho medo de que os meus filhos errem, se eu protejo tanto para eles não quebrar a cara, se eu escolho por eles porque eles podem errar, meu irmão, imagina só o nível de insegurança que você vai gerar nos filhos, porque uma hora eles vão crescer e eles não vão ser capazes de saber o que eles querem da vida,
comida, a roupa que eles querem usar. É um conjunto de problemas que vão vir, porque agora vai estar tudo bem, né? Porque você vai estar tendo um filho obediente e bem na linha, vai estar do jeito que você quer. Mas você deixa o tempo passar para você ter noção de quanto isso vai ser danoso. Principalmente porque você vai negar que o seu filho seja quem ele é, e isso vai gerar no adolescente ou no adulto, seu filho, sofrimento. Falando sobre isso, Jordana, quais são as posturas, né, os comportamentos que você vai percebendo, vão gerando, essa super proteção vai gerando a longo prazo, quando ela vai se instalando, ela já se instalou ali na vida daquela criatura. Giovana, eu ia falando, eu ia lembrando, ia meio que tendo uma ideia aqui na minha cabeça, formulando uma imagem, né, de uma mãe, por exemplo, de um pai, enfim, que vê o seu filho cair, já vai desesperado para levantar ele, e tá tudo bem, passou, e o quanto não ensinar o nosso filho a lidar com aquela dor, a lidar com aquela oportunidade de sofrimento, não ensina para ele sobre dor e sofrimento, sobre a tristeza, sobre a angústia, sobre a dor. E aí quando a criança cresce, ela não sabe identificar o que é a dor. Então chega no nosso consultório muitas vezes relatos de pacientes, de clientes que não sabem o que estão sentindo, que não sabem o que é eu estou frustrado, eu estou sentindo dor emocional, né? No sentido de, porque eu me decepcionei com tal pessoa, com tal situação. Porque na infância não foi fomentado essa psicoeducação, digamos assim, esse conhecimento das suas emoções, conhecimento de como lidar com os diversos sentimentos, nomeá-los, sabe? Então, acho que até mesmo essa postura, assim, né, de tirar da dor e do sofrimento, não deixar que a criança assuma a responsabilidade de limpar o que sujou, de organizar o que bagunçou. Quer me deixar atordoada é ver uma criança fazer uma sujeira, brincar com todos os brinquedos, bagunçar tudo e no final não ser responsável por nada e ir embora. Não arrumou os brinquedos na prateleira, não limpou o que sujou. Sabe por quê? Porque eu atendi muito tempo, eu já falei acho que isso em outro podcast, atendi crianças atípicas. E para elas isso é primordial ensinar isso. Que dirá ainda mais de uma criança típica. Por que não? Que tem todas as capacidades, né? Enfim. Então, assim, por que a gente ensina para as atípicas e para as típicas a gente não vai ensinar? Por que as crianças atípicas precisam se responsabilizar por aquilo que elas fazem e as outras não? Então, assim, aqui é só um exemplo. Mas é isso mesmo, assim, sabe? Essas atitudes de não deixar a criança fazer, de fazer por ela, de responder por ela. Outra coisa que me estressa muito. Demais, tu falaste assim, lembrei. É demais. Eu quantas vezes, assim, eu já estive com a minha mãe, que é a coisa pessoal mesmo, foi me expondo. Mas em situações de ir para uma consulta, de estar no ciclo social, e ela responder por mim, mas que coisa, eu tenho boca, eu tenho todas as condições para responder. Por que você tem que responder por mim, sabe? Então, assim, muito perigoso. A gente é acostumado a... Eu não sei também se é muitas vezes uma questão de aceitação social, né? Da mãe dos pais quererem ser aceitos pelo outro que está perguntando, mas o quanto você vai tirando do seu filho a autoconfiança, essa liberdade. Então, ela não vai se sentir segura para fazer uma apresentação na escola, para apresentar um trabalho de TCC para concluir a faculdade, para fazer uma entrevista de emprego, porque você sempre esteve respondendo por ela. E quando você não estiver, porque você mais não vai estar com ela do que estar quando ela for grande, sabe? Então eu acho que essas são algumas das posturas. Sem contar que atrapalha muito o autoconhecimento, né? Pensa comigo. Se você pensa pelo seu filho, interpreta pelo seu filho, sente, nomeia pelo seu filho, ele vai ter um autoconhecimento muito ruim, porque na verdade ele não vai pensar por si mesmo, né? Então, tipo assim, eu tava lembrando agora de um caso, né, de um adolescente onde a mãe, ele com quantos anos? Ali já maior de idade, e ele trazendo, já ia ser maior de idade, eu tava quase, né? Trazia que a mãe saía para comprar roupa com ele, Jordana, e ele não podia escolher a roupa. E aí eu falei assim, gente, eu não acredito, assim. Será que a criatura não tem condições
para escolher a própria roupa, no caso dele, 100% sim. Mas aí tinha aquela coisa que tu falou de aceitação social. Ah, porque o meu filho quer se vestir que nem um marginal. Esse tipo de comentário, né? E não deixava ele se vestir da forma como ele queria. Eu falei, gente, um cliente com as habilidades sociais lá embaixo também, porque não aprendeu, não é que a pessoa não queira, entendeu? Eu sempre falo, às vezes, os mesmos pais que protegem, depois protegem demais, né, que controlam demais, vão cobrar autonomia e responsabilidade quando é adolescente. Mas como se você não deu? Como se você criou dentro de uma bolha? Aí agora você que a criança, o adolescente se vire, paciência, né? E aí ele tinha várias coisas, assim, esse meu cliente, porque ele não conseguia decidir a roupa, ou então tinha que ter a validação do outro, né? Então a gente percebe essa questão de uma dependência emocional, né? Vai ter uma dependência emocional ali, no caso dele tinha. Não sabe quem é, eu acho que pra mim, a pior coisa é você não saber quem você é. E quando você é criado nesse estilo familiar, você não sabe quem você é. Talvez você tenha vivido a vida inteira de acordo com uma idealização da sua família, mas você nem sabe quem você é. Eu estava gravando um podcast mais cedo, né, um outro episódio, e a gente conversava sobre isso, sabe? Pessoas que vivem a vida inteira pro outro, assim, sabe? A única preocupação é agradar papai e mamãe e morre de medo de frustrar, né? Meu Deus do céu, isso é uma prisão. E, Giovana, eu acho que eu estava pensando aqui, isso aqui não quer dizer que a gente está abonando a autoridade dos pais, a diretriz que os pais precisam dar, tá? Uhum. Aqui não é um extremo, né? Como se eles pudessem fazer o que eles querem da vida dele. Muito pelo contrário. Nós precisamos de pais firmes, de pais fortes, de pais seguros, que ensinam bem com firmeza e carinho. É algo que a gente fala muito no colégio. Carinho e firmeza, carinho e firmeza. Então, ser firme e mostrar o bem, o belo e o verdadeiro para o seu filho não é fazer tudo para ele. É mostrar e ajudá-lo a fazer as escolhas certas. Reforçar os comportamentos bons, apoiá-lo nos momentos de dificuldade e não querer assumir a vida dele. E não querer viver a vida por ele. São coisas completamente diferentes, mas eu acho que é importante destacar para não parecer que a gente está aqui, né? Sim. Porque as crianças não sei fazer o que elas bem entenderem. Não é isso. Não é isso que a gente está falando. E sem contar que, eu lembro até de um aconselhamento parental, que infelizmente, dependendo da idade também, né? Você como pai e mãe, você vai ter que ter um desapego do olhar do outro, certo? Porque, tipo assim, se você ficar preocupado com o que a sociedade vai falar do seu filho, vai ser muito ruim. E outra coisa, o desapego também do medo de errar. Se você quer que o seu filho nunca seja frustrado, nunca quebre a cara, então não seja pai, não seja mãe. Porque além de ser impossível, é importante em muitas situações, eu não estou falando de risco de vida, né? Mas em muitas situações, vai ser importante que o seu filho aprenda errando. Não tem como. Ainda mais se ele for do tipo que só vai aprender quando ele mesmo chegar na conclusão. Repito, não estou falando de risco de vida, Giovana. Se meu filho quiser tirar a própria vida, você vai dizer para eu deixar? Não estou falando disso. Né? Mas existem coisas que são muito bobas, assim, que não vão fazer grande diferença e você fica se contorcendo se o seu filho está se vestindo que nem fulano de tal que você não gosta, sabe? Eu acho que, poxa, tem tanto problema. Se você for colocar, assim, esses detalhes bobos, você vai, a sua paternidade, ela vai ficar assim, você vai ser um pai chato, você vai ser um pai chato, e você vai perder tempo, assim, com coisas que poderiam ser levadas na esportiva, que não fazem diferença nenhuma, assim, o lado ruim não faz diferença nenhuma, e você aí perde seu tempo.
Então, falando sobre os impactos, né, que esse tipo de educação, de criação, de estilo parental gera na vida de uma pessoa, né, principalmente a longo prazo. Nós podemos dizer sobre a dificuldade de lidar com erros, Jordana falou, a baixa tolerância à frustração, a pessoa quando ela erra ou ela é frustrada, ela surta, ela não sabe lidar. O medo excessivo do julgamento, a pessoa também que é muito refém à opinião dos outros, ao olhar do outro, a dependência emocional e a dificuldade de desenvolver, né, um senso de identidade, aquilo que a gente também já falou, saber quem eu sou. E, mais uma vez falamos, a superproteção, ela não é sinônimo de amor, infelizmente. Se você tem orgulho de dizer que você é uma mãe, um pai superprotetor, saiba que isso não é sinônimo de amor, né? Porque amar também é deixar o seu filho livre, é permitir que ele seja quem ele é, que ele se manifeste ao mundo. Mas vamos lá também falar para você, né, nesse segundo momento, para você que cresceu dessa forma. Geralmente a nossa audiência é desse público, né, que cresceu sobre esses cuidados e que percebe ali na sua vida já os sinais desse problema. Então, Jordana, fala mais aí pra gente alguns sinais, né, que também você percebe na clínica, que são sinais de alguém que foi criado dessa forma. Acho que o primeiro sinal é o medo de tomar as decisões, né? Como sempre teve alguém para fazer essas escolhas por você, você automaticamente, quando precisa tomar essas decisões, sente aperto no peito, desespero, sensação de desespero, medo de errar, medo de ficar sozinho, medo de não saber dar um jeito, digamos assim. Dificuldade de confiar em si, né? Eu me acho capaz de fazer essa escolha, eu me acho capaz de resolver esse problema, resoluções de problemas. Muitas vezes a pessoa não consegue. E acho que também um outro último sinal aqui, claro, aqui também é bem subjetivo, né? Vai acontecer de forma diferente na vida de cada pessoa. Por isso é sempre importante destacar a psicoterapia, né? Para que a gente olhe para a sua história em específico, para as maneiras que você desenvolveu, né, os bloqueios que você criou nesse tempo. Mas aqui a gente está discutindo em linhas gerais, digamos assim, né? Então, sentir culpa por querer se afastar, fazer diferente ou colocar limites, né? Então, você não sabe, por não ter essa autonomia, essa autoconfiança, você não sabe quando você deve se afastar, se você vai decepcionar, se você não vai, de fazer algo diferente. Eu vejo sempre todo mundo fazendo a mesma coisa, e eu vou fazer o mesmo porque eu não sei arriscar. Eu não sei mudar e colocar limites. Quanto a gente não sabe colocar limite na nossa vida, nas nossas relações, e isso é muito comum no consultório, é um relato muito comum. Eu vou fazendo, eu vou aceitando, e aceitando, e aceitando, e aceitando, e engolindo seco, engolindo sapos, convivendo com nós na garganta, porque eu não sei colocar limites, eu não sei dizer não, eu não sei frustrar as pessoas, não sei constrangê-las, mas eu constantemente me sinto constrangida, eu constantemente sofro, eu constantemente lido com sentimentos ruins dentro de mim, porque eu sou incapaz de colocar limite nas minhas relações. E as pessoas precisam receber não. Assim como eu preciso receber não, os outros também, né? Que história é essa? Então, sabe qual eu acho que é o problema? É porque quando a ideia dos pais que protegem demais é que eles estão literalmente protegendo, mas o efeito é o oposto. Você está colocando no mundo pessoas completamente desorientadas. Tipo assim, você está colocando no mundo pessoas, um filho que não vai saber se virar, dependente, porque se você faz tudo, evidentemente você não gera autonomia e vai criar uma criança adulta, sei lá. Mas assim, tudo aquilo que você entende que tem a ver com dependência, seja emocional ou seja financeira, né? Então, estava lembrando, né, de um caso de uma questão hoje que a gente vem enfrentando. Todos os casos quase que eu pego na clínica, de famílias inteiras, né, que a gente atende, tem esse funcionamento. A gente trabalha muito com esse público, né, de famílias protetoras. São famílias, assim, que eu tenho até dificuldade para conversar com essas famílias. Eu percebo mais nas mães, né? Eu lembro de um caso onde a mãe dizia assim, não, mas eu sei que se ela seguir por esse caminho vai dar errado.
Aí eu falei assim, tá, você sabe como? Que se ela seguir por esse caminho vai dar errado. Aí a mulher ficou muda. Não, mas depois ela falava, não, mas tipo assim, não dá pra saber se vai dar errado, entendeu? Porque você não tá no futuro. A possibilidade era uma questão de trabalho, né? Que a pessoa queria, a filha queria, e a mãe não queria. E tipo assim, Jordana, é sério, eu tentava, eu perguntava assim. Não, logicamente não faz sentido. É só porque a pessoa colocou na cabeça dela de que a filha dela não tem capacidade. Então, imagina só, se a autoestima do teu filho for aquilo que tu tá falando, coitado do teu filho. Porque você tá dizendo pra mim que teu filho não tem capacidade, sendo que tem. Eu conheço um caso, a pessoa tem total capacidade de assumir esse cargo. E aí, essa insegurança passa para a criança, passa para o adolescente, passa depois da adulto. Aí a gente percebe, né? Até falava isso para uma cliente minha. A gente percebe pessoas que vão concorrer a uma vaga de emprego, né? Eu já trabalhei com isso. E assim, você viu o currículo maravilhoso, mas a pessoa tinha uma insegurança tão grande, e aí no processo seletivo acaba que isso conta, né? Assim, na maioria das empresas o currículo não é mais importante, mas a forma como a pessoa se expressa, tal e tudo mais. E a pessoa, a postura da pessoa, assim, parecendo que estava cometendo crime. Então, coisas pequenas. Tu falaste assim, apresentar um trabalho. Quantos jovens hoje sofrem para apresentar um trabalho que a gente olha e fala assim, o que é apresentar um trabalho? No fundo do coração. No fundo do coração não é grande coisa, mas a pessoa entendeu que era grande coisa. Enfim. Então são muitas questões que a gente poderia ficar falando assim de exemplos adoidados sobre isso, né? Como a gente pode reconstruir essa autonomia, Jordana, já que agora eu sou uma mulher adulta, não posso me colocar mais como uma criança que não tinha o que fazer e tudo mais, mas hoje como mulher adulta, o que eu posso fazer para reconstruir mesmo a minha autonomia e dar passos rumo à liberdade interior também? Eu acho que nem tudo está perdido, né? Minha mãe já diria, só não há jeito para a morte. Então, que bom que amadurecemos, crescemos e podemos mudar o rumo da nossa história, que talvez por algumas situações da nossa infância poderiam estar predeterminadas, né? Então, reconhecer a própria história sem culpar e nem idealizar os pais. Quanto mais você culpa os seus pais, mais preso nessa dinâmica você fica, e você não consegue avançar, porque gera sentimentos de raiva, rancor, decepção, e só vai conseguir vencer isso na terapia, na psicoterapia, porque é um processo árduo, difícil, não é tão simples, não é, não quero mais culpar meus pais. Então, é sempre importante tratar isso, né? E não há lugar melhor do que na psicoterapia. Permitir-se errar e fazer escolhas, ainda que pequenas. Começar a tomar suas próprias decisões. Fazer o que você quer. Ouvir o seu coração, digamos assim, né? Cara, eu gosto disso, eu vou fazer isso. Né? Porque todo mundo quer ir para tal lugar, que eu vou ter que sempre ir para esse mesmo lugar. Vai ter dia que eu quero ir para outro lugar. Vai ter dia que eu vou querer usar outra roupa, que não é essa, entende? Então, pequenas escolhas, isso vai te fortalecer a tua autonomia. Buscar um autoconhecimento, quem eu sou fora das expectativas da minha família, dos ideais que os meus pais queriam. E eu acho que aqui também entra muito assim, se realizar por quem você tem se tornado, que talvez tenha sido um ideal diferente do que seus pais planejaram, tá? Porque, assim, você é o autor da sua própria história. Só você convive com você todos os dias. Eu gosto de falar muito isso na terapia, assim, na clínica. Então, se alegre pelas suas conquistas, pelas suas decisões, pelos caminhos que você vai escolhendo, que somente você pode fazer isso por você. E construir relações que respeitem a sua liberdade. Liberdade emocional, liberdade de pensamento, de decisões. De fato, viver nos nossos relacionamentos a empatia, de colocar-se no lugar do outro, olhar a vida com o olhar do outro, né? E não com o meu olhar, o olhar da minha vida. Então, eu acho que criar essas relações mais saudáveis. E a gente vai conviver com pessoas que não fazem terapia, que não pensam, não conseguiram chegar a essa crítica que nós estamos comentando hoje aqui no Pod. Então, ajudar essas pessoas também, né? Trazer o nosso pensamento, as nossas conclusões, né? As ferramentas terapêuticas que a gente vai aprendendo nesse caminho e mostrando para os outros o quanto isso é importante para um bom convívio social, para relações saudáveis, menos tóxicas. Acho que seria isso, Gil.
E vamos para as nossas indicações da semana. Eu lembrei de um livro muito bom chamado Amar e Ser Livre. Esse livro, eu quero super indicar ele porque é um dos livros que vai falar sobre liberdade interior e ele te faz entender que amor e liberdade andam de mãos dadas, né? São aspectos inseparáveis. Eu preciso ser livre, eu preciso também permitir que o outro seja livre. Para quem tem dificuldade com isso, eu acho que esse livro é muito legal, né? Ele vai falar muito sobre isso. Ele fala, sim, de muito do aspecto do amor erótico também, mas dá para você trazer para a sua situação de filho, de pai, de mãe, enfim. Mas é porque às vezes a gente tem uma visão tão errada sobre o amor, né, que acaba a gente colocando também o outro nessa prisão. Jordana, qual foi o livro que você trouxe? Então, eu estava lembrando de um livro que uma vez a minha antiga psicoterapeuta me indicou, ele está na minha lista para leitura, eu quero muito ler, então acho que é um livro muito bom, tá? Ele é um livro um pouco mais voltado também para a dimensão espiritual, então para quem é católico, para quem gosta mais dessa área, se chama A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas. Um livro que vai nos ensinar a lidar com os nossos erros, né, com as nossas quedas, com as nossas faltas, e buscar melhorias, né, independente delas, não viver refém a elas, né, mas sempre avançando. Acho que essa é a minha dica de hoje. Beleza, e agora vamos caminhando para o final. Poxa, toda vez eu falo isso porque é triste, mas pronto. Gente, o resumo do nosso podcast, né? Amar é confiar, amar é deixar os seus filhos livres. Como a Joana falou, criar filhos fortes é importante, mas como a Joana falou, não dá pra gente achar que os filhos fortes vão ser criados a partir da nossa rigidez, da nossa ideia de perfeição. Isso não existe. E se você hoje é um adulto que luta para descobrir quem você é, enfim, e encontrar a sua própria voz, saiba que dá tempo para recomeçar, né? Você procure ajuda. Na Casa Autêntica nós temos serviços para diversos públicos diferentes, né, para diversas realidades e idades. Também tenha contato conosco por aqui ou também pelo nosso Instagram, @acasautêntica. É isso, gente. Foi muito bom estar com vocês mais um podcast. Toda semana a gente vai estar trazendo aqui indicações de livros, filmes ou séries. A gente também quer que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse episódio, o que vocês estão achando dos nossos episódios toda semana. Nós lançamos vai ao ar às quartas-feiras, ao meio-dia. A gente está trazendo também convidados, né, para não ficar somente nós da Casa Autêntica sempre aqui comentando e conversando. Então a gente espera sinceramente que vocês estejam gostando. Foi um prazer, até o próximo episódio. Beijo grande. Tchau, tchau. Os casos citados neste episódio são inspirados em atendimentos clínicos reais, mas os dados foram modificados para garantir o sigilo e a privacidade das pessoas envolvidas, em conformidade com o Código de Ética da Psicologia.